boa tarde aqui para todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Eurício Murari, sou diretor de inovação e serviços aqui da BBC. E esse é mais um a BBC Talks, que é o nosso encontro aqui com as novidades e tendências do setor financeiro. Bom, hoje, quando olhamos para as inovações que vêm sendo aplicadas no mercado financeiro, como o Pix, Open Finance, Drex, ainda numa fase piloto, que muitas delas já fazem parte do nosso dia a dia, elas vêm transformando nossas vidas aqui em relação a novos serviços, novos produtos, né, novas tecnologias. E aí eu me pergunto, né, o que podemos imaginar quando tudo isso estiver integrado e principalmente com a evolução da inteligência artificial, né, potencializando tudo isso. Por isso hoje vamos debater sobre este novo desenho das finanças, sobre as suas expectativas em relação ao mercado financeiro e vamos também compartilhar um pouco do que foi falado e não falado sobre essas tendências num dos maiores eventos de tecnologia e inovação que ocorreu o mês passado, em abril, o Web Summit Rio. É um evento que tem a sua origem todo ano, sua origem lá em Lisboa, que é o evento principal onde ocorre no final do ano. E nessa versão do Rio de Janeiro, houveram mais de 30 mil pessoas passantes, né, visitantes, mais de 102 países estavam presentes, mais de 600 palestrantes, colocando aqui mais porque são números grandes, né, mais de 1.000 startups, além de grandes empresas e instituições financeiras. E, obviamente, como eu representando a BBC, estive lá e tenho aqui dois associados, né, que fazem parte aqui do nosso time aqui da BBC, que também estavam lá representando as suas instituições. Então, tenho aqui Jimmy, Jimmy Lui, que é superintendente de inovação, Open Finance e Corporate Venture Capital do BV. Seja bem-vindo, Jimmy. Olá, E boa tem tarde. Legal. E o Raul também, Raul Moreira, diretor técnico da BBC e conselheiro do Banco Original e PicPay. Seja muito bem-vindo, Raul. Boa tarde, obrigado aí. É um prazer aí estar com vocês e agradecer aqui a oportunidade da Associação Brasileira de Bancos aí, para a gente debater aí esses assuntos super interessantes aí. Maravilha. Bom, para a gente abrir aqui a primeira pergunta aqui, gostaria da opinião de vocês. O que vocês acharam da participação do mercado financeiro, né, do sistema financeiro, no Web Summit? Gostaria um pouco da opinião de vocês aí em relação a esse evento. Deixa eu começar Bom, aqui. Desculpa, começa aí, Raul, por favor. não, por favor, Jimmy, fica à Tá, vontade. obrigado. Deixa eu só passar um pouquinho do espírito lá do evento. Ele, conforme a Euri comentou aqui, ele é um evento aqui de assim, números grandiosos, tá? Eu acho que ele tende a se tornar o grande evento de inovação aqui da América Latina. Eu acho que o espírito dele até mais do que conteúdo, é de conexão. Então, eu acho que ele tem um mérito enorme de juntar toda a indústria de inovação na mesma semana ali, tá? Então, é um pouco do que o Uri comentou, tem startup, tem aceleradora, tem corporate, tem profissionais, toda a mídia está lá. Então, é um ambiente que é excelente para os diferentes players, né, mostrarem que estão trabalhando e conectarem e, de novo, movimentar essa indústria, tá? E esse ano, até mais do que no passado, os players aqui da indústria financeira tiveram muito destaque, tá? Então, com stands grandes ou patrocinando aqui diferentes, tinha banner, tinha, sei lá, o setor de alimentação, tinha outro, tinha Women Tech, então tinha vários temas ali. E eu acho que tem duas mensagens importantes aqui para nós aqui, né, da associação. A primeira é que a indústria enxerga esse tema como vital, né, para nós. E um segundo, que essa é uma indústria, a nossa indústria aqui, altamente tecnológica, tá?
e que a gente não pode ficar de fora dessas transformações e dessas tendências que estão acontecendo, tá? Então, muito interessante mesmo. Eu me lembro de pelo menos 6 stands, tá? Stands grandes, o BV era um deles. E para a gente, para a gente é o maior evento do ano, tá? De inovação. E para a gente é super importante. A gente teve uma pauta, que a gente comenta um pouquinho mais. A gente misturou um pouquinho das prioridades do banco, tá? Então, a gente falou de Open Finance, falou de Drex, falou da nossa plataforma de Bank as a Service, com um pouco de empreendedorismo em geral, tá? Então, teve tecnologia no samba, teve tecnologia no esporte, tá? Cultura do erro no esporte. Então, né, esse é um pouco do espírito da Web Summit, tá? Então, eu acho que no curtíssimo prazo, né, eu acho que tende a se tornar o maior evento. Acho que 30 mil ainda não é o pico, tá? Acho que vai ter mais gente. E eu acho que vai ser uma tradição, né? As pessoas marcarem lá em abril, maio, né? Ter essa semana é a semana de conexão em que toda a indústria se reúne, tá? Um pouquinho minha percepção, né? Perfeito, Jim. Eu queria, assim, primeiramente, traçar um paralelo com o Web Summit do Rio, de Lisboa, Rio e Lisboa, né? Eu tive também no evento de Lisboa, né? Foi em novembro do ano passado, então a diferença é praticamente aí 6 meses, né? De evento. Mas as pautas são relativamente similares, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, né? Até porque o período entre os dois é muito curto, né? Mas aqui no Brasil, realmente, no caso do Rio, tem um diferencial muito importante que eu não vi lá em Lisboa, né? Que é a questão da participação do sistema financeiro em larga escala. Seja um sistema financeiro formado por fintechs, seja um sistema financeiro formado por bancos tradicionais, né, em pleno processo de digitalização. E, na minha opinião, isso tem tem uma relação muito direta com o processo de inovação e desenvolvimento tecnológico no Brasil, que é muito drivado pelos bancos, é muito drivado pelo sistema financeiro como um todo. Para vocês terem uma ideia, ano passado o sistema financeiro, segundo pesquisa da Febraban, investiu 39 bilhões em 2023. Esse ano estamos projetando 47 bilhões de investimentos em tecnologia. Então a diferença é gritante sobre o aspecto de quanto que o Brasil é galgado em função das inovações que vêm do sistema financeiro. E essa agenda do sistema financeiro, por que ela é tão presente no Web Summit do Rio? Porque nós estamos num processo de transformação que tem 3 grandes pilares. Um deles envolve muito a questão da conhecida digitalização da economia. O segundo, uma agenda fortíssima de regulação, que lá na Europa, no caso de Lisboa, não é tão forte assim, né? Essa regulação bancária mais para o varejo, propriamente dito, estimulando essa digitalização. E aqui também tem a própria evolução da tecnologia, que aí envolve a questão de todas as tecnologias que os bancos estão investindo, que estão utilizando, e aí principalmente na questão da inteligência artificial, que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, de uma forma geral, eu vejo o Web Summit de Lisboa um evento mais transversal, mais voltado para a Europa, propriamente dito, né? E o evento do Rio bastante protagonizado com um protagonismo muito grande das instituições financeiras, né? É lógico que aqui nós também tivemos uma agenda muito clara sobre a questão das startups, sobre a questão de toda essa transformação que a IA está trazendo, mas, sem dúvida, concordando com o Dino e com o Euri, as instituições financeiras tiveram um papel muito relevante aqui no Rio de Janeiro. Eu complementando, né? Acho que a minha visão é igual de vocês, né? De fato, aqui no Rio de Janeiro, no Web Summit, as instituições financeiras foram protagonistas, né? Eu vi, ficou bem claro isso, principalmente pelos temas abordados, né? Como você colocou, Raul, o sistema financeiro brasileiro ele é pioneiro, né? Das rupturas tecnológicas a gente vem abrindo caminho, né? E se tornando cada vez mais relevante globalmente falando. E aí quando você pega os principais tópicos ali que a gente escutou dentro das palestras e assuntos, né?
Muito se falou de IA, como nós vamos discutir um pouco a seguir, muitos de ativos digitais, a questão de crédito de carbono, né, crédito verde. Então, são coisas que estão fazendo parte do nosso dia a dia aqui, né, no mercado financeiro, e a gente, como você mesmo pontuou, Raul, a questão do apoio do Bacen, né, em relação a toda a discussão regulatória para sustentar todos esses debates, né? E aí, acho que aproveitando, eu vou pegar um gancho aqui da minha segunda pergunta em relação ao que foi muito falado lá, em relação à inteligência artificial, né? O que que vocês acham na percepção de vocês em relação a esse tema que cada vez mais se fala e cada vez mais, né, ele está sendo debatido e discutido, mas ainda né, ainda é um tema muito novo para todo mundo, né, em relação aos impactos, tudo o que pode acontecer em relação a isso. Bom, eu posso começar aqui, passo a palavra para o Jimmy. A princípio, eu vejo, logicamente, é o tema da vez, né? Ele tem várias dimensões que precisam ser olhadas. E, de novo, para colaborar com a discussão, fazendo um paralelo com o Web Summit de Lisboa, lá, inteligência artificial, óbvio que foi o tema central, mas ele foi de uma maneira mais transversal, olhando sobre os aspectos de discussão a respeito de uma regulação de inteligência artificial, discutindo sobre os aspectos relacionados à privacidade, segurança e até direitos autorais das informações, dos dados que são utilizados no processo de aprendizado da inteligência artificial, né? Aqui eu vi inteligência artificial, obviamente, muito presente, cripto também, ESG, obviamente, né? Mas aqui com um pragmatismo um pouco maior, né? Não sei se, passado esses 6 meses, as pessoas meio que começaram a colocar o pé no chão em relação às discussões a respeito de quanto que esse investimento em inteligência artificial vai ser importante, mas como que ele vai retornar, né, principalmente para as empresas, né? Então, uma discussão um pouco mais pragmática sobre casos de uso, sobre como que esses investimentos vão trazer algum retorno, aí nesse caso, para as empresas, né? Obviamente, você tem um processo natural de que eu vi muita solução de atendimento, de bots, muito voltado para a automação de processos, mas ainda eu acho que nós estamos engatinhando sobre como usar a inteligência artificial, e aí nós estamos falando principalmente da inteligência, a IA generativa, de uma forma mais estruturada e de uma forma que realmente agregue e seja embedado dentro dos produtos e serviços, aí no nosso caso das instituições financeiras, mas de uma forma geral em todas as empresas. Estava todo mundo procurando qual é a versão PJ da IA, porque a versão pessoa física da IA, ela já é muito conhecida, né? A gente já tem esses modelos bastante difundidos aí, a questão de utilização desses chatbots, né? A utilização em processos de automação do seu dia a dia, usando quase que uma evolução agora como agentes pessoais. Mas onde que está o agente empresarial? Como é que está essa questão de usar a IA no ambiente das empresas? Eu acho que esse é o mega desafio, e essa pergunta, na minha opinião, o que eu vi no Rio não foi respondida, né? E fica aí também a questão de como nós vamos discutir, como sistema financeiro, de ir além desse processo de automação do atendimento, ir além desse processo de verificação, usando a IA para algumas rotinas de segurança, e como isso aí vai agregar valor realmente nos produtos e serviços disponibilizados para os nossos clientes, né? Legal o gancho aqui do Raul, só é, minha interpretação ali, né? Eu, apesar aí de ser engenheiro, dessa interface aqui mais dura, eu gosto de falar de sentimento. E eu acho assim, eu tento sempre capturar emocional, né? E eu acho que nos primeiros meses, esses primeiros 6 meses aí que o Raul comentou, todo mundo discutia oportunidade. Ah, oportunidade, vai mudar isso, vai mudar aquilo, dá para aplicar ali, dá para personalizar. E aí, agora a gente está na segunda fase, tá? Agora é a fase do investimento. A pergunta mudou. A primeira pergunta é onde é que eu uso? A segunda pergunta é, nossa, dá para usar aqui, mas quanto custa? Quanto que retorna? É um pouquinho esse o ponto do Raul, né? Tem coisas que a gente já estão mais maduras,
mas quanto dinheiro tem na mesa, né? Então, grande parte da discussão, quando a gente fala em procurar caso de uso, não é só o caso de uso, né? Quanto custa e quanto que retorna. E aí, realmente, não teve resposta lá, porque eu acho que essa equação não está fechada, porque, passada a empolgação inicial, as pessoas começam a ver os pré-requisitos, né? Então, precisa ter o dado, precisa ter capacidade de tratar o dado, precisa ter capacidade computacional. Então, tem uma série de pré-requisitos para funcionar, e eu acho que depois, passar essa fase, aí vai vir a terceira fase, que as pessoas vão perguntar do risco, tá? Então, a ótica muda da oportunidade, do investimento, do risco. Então, quando for escalar, aí vão começar a perguntar, cara, e quando tiver offline e a IA tiver sem supervisão, e aí o que acontece? Como é que está a regulação? Tá? Então, eu acho que a gente está nessa segunda fase, está tentando fazer, tentando entender qual que é qual que é a mecânica financeira desse negócio que está surgindo. É, mas eu acho que é um caminho sem volta, tá? Pelo investimento que está sendo feito, nos diferentes players, para a indústria ir adotando, eu acho que é um caminho sem volta. De novo, é só a gente achar aqui qual o primeiro grande caso de uso aqui da IA generativa que aí destrincha, né? Você colocou um ponto interessante, eu ia até complementar, que é justamente isso, né? Muito se falou da IA, só que a IA ela precisa consumir dados, né? E aí, quando a gente entra no nosso universo, sabemos da quantidade de legados, de sistemas que a gente tem por trás das nossas infraestruturas, e sabemos que esses dados, muitas vezes, esses dados eles estão espalhados, né? Então, você precisa de padronização, você precisa de organização, né? Então, eu acho que existe esse desafio, né? A gente vai passar por esse desafio, né? De primeiro organizar todo esse universo de dados. Quando a gente pega o gancho, né? Até que a gente comentou na abertura de pensar em todo esse ecossistema de Open Finance, de PIX, né? De DREX, tudo isso interligado, como tudo isso vai funcionar, né? A gente tem um desafio, que é um desafio, obviamente, o Raul mencionou muito bem, né? Agora se fala muito da questão operacional, né? Mais do dia a dia, mas ainda nada olhando para frente, né? Nada que possa, vamos dizer assim, a grosso modo, fazer com que não é que a IA ela vai criar alguma coisa, né? Na verdade, ela está melhorando alguns processos, né? Muito tá sendo discutido no que pode ser aplicado para melhorar processos. E tem um ponto fundamental aqui de discussão que ela deve permear aí os próximos meses, que assim, qual é o melhor modelo para as instituições financeiras? Estou falando de modelo se integrar com as APIs do ChatGPT, usar o Gemini, usar o Cloud, usar o Llama, que é um modelo do open source. Será que os bancos não vão partir para desenvolver os seus próprios modelos depois de resolvido o grande embrólio dos dados? Sem dados, a IA, na verdade, você vai ter uma IA generativa genérica, né, na essência, né? Então, como fazer isso aí, que eu acho que seria, na essência, um dos grandes desafios que nós temos na nossa agenda, para saber o quanto que vale a pena investir em termos de inteligência artificial, nesse caso generativa, e o quanto que isso aí vai agregar em termos de valores. Nós temos essa discussão que é antiga sobre a questão dos sistemas legados, não é nova essa discussão sobre tratamento de dados, mas vem um terceiro elemento muito importante, estratégico aqui, é de qual é o modelo de IA generativa que nós precisamos como mercado financeiro, né? Qual seria o mais adequado? Existem bancos, como eu falei, estão se integrando com as APIs, existem bancos que estão pensando em baixar seu próprio modelo em seu ambiente e, e preparar esse modelo e customizar esse modelo e treinar esse modelo para atividades mais específicas no qual você precisa ter um modelo mais especializado. Essa discussão é a grande discussão do momento, na minha opinião, que é muito relevante até para que você não faça investimentos em áreas ou ações que realmente não vão acabar não dando retorno
e vão acabar não agregando valor no seu produto final, nos consumidores, né? Ou nos seus processos. É que a parte de processos de atendimento, me parece que isso aí está um pouco mais claro. Os bancos foram pioneiros no uso de inteligência artificial de bots, de criação de chatbots, né, no Brasil, e eu acho que isso aí está bem endereçado. A questão é como isso vai agregar valor no processo de personalização, no processo de experiência do usuário, no processo de onboard de usuário e no processo de verificação de seguranças. Só para citar alguns exemplos de questões que nós precisamos discutir como utilizar cada vez mais a IA. E tudo isso aí num cenário, para finalizar, que você colocou muito bem, Euri, que é a questão de todo o desenvolvimento que a gente tem que fazer das novas fases do PIX. A nossa agenda regulatória é muito intensa, né? Tudo que nós temos que fazer nessas novas agendas de aprimoramento do PIX, da questão do Open Finance, tem muita coisa para se fazer, e da questão do DREX. Como que a IA generativa pode agregar valor nessas infraestruturas que nós estamos desenvolvendo e nesses serviços que nós vamos colocar, serviços de valor agregado ao consumidor final. E, na minha opinião, o grande serviço, que é o mais disruptivo de todos e que a BBC vem exercendo um trabalho muito importante, que é a questão do DREX, né? Que a grande discussão agora também se remete a quais seriam os casos de usos, né? Como é que nós vamos agregar valor nos produtos finais e como é que nós vamos chegar na tão falada tokenização da economia. Perfeito, maravilha. Um outro ponto, pegando até o gancho aqui, que eu acho que é um tema que foi bastante discutido, né, no Web Summit Rio, é a questão dos criptoativos, né, pegando até a questão em relação, quando a gente vai falar de tokenização, vai falar todo desse universo, esse novo ecossistema que está acontecendo já, né? Óbvio que a gente tem, né, como a gente mencionou, a gente está na questão do Drex aqui, nós estamos numa fase piloto, mas isso já está acontecendo, né? Já muito se discute. O que vocês viram no Web Summit que vocês acham que seria interessante a gente compartilhar aqui com todos? Eu acho que tem uma mensagem importante, que assim, todo esse mundo cripto, blockchain, ele cresceu fora do ambiente regulado, tá? Então, se você tiver curiosidade e entrar no seu provedor de streaming, todo mundo tem mais de um, né? Vai ter vários filmes lá, o Rei do Cripto, Fraude com Cripto, tem todos esses nomes, né? Que em algum momento é verdade, tá? Mas, dito isso, qual que é a reflexão? A reflexão é que, primeiro, a tecnologia funciona, a tecnologia já está escalada, certo? Existem clientes, existem diferentes fornecedores aqui, diferentes players, né, diferentes papéis. E isso tudo cresceu, se desenvolveu fora do ambiente regulado, tá? Esse movimento que está acontecendo agora, de diferentes bancos aqui começarem a se associar com criptonativos, esse movimento de CBDC, se eu não me engano, eu vi aqui, tinham 130 países, algo assim, trabalhando com diferentes formas de CBDC. Então, o Drex é só mais um, né? Não é uma jabuticaba, então é só mais um nessa tendência. Eu acho que a grande mensagem aqui é que o mainstream abraçou, né? Então, tem, obviamente, como o Raul comentou aqui, diferentes modelos de negócio, diferentes abordagens, né? Mas o fato de você ter muitos representantes de incumbentes, de players tradicionais falando disso, não só de Drex, tá? Mas de ativos digitais como em geral, eu acho um excelente sinal, tá? E aí a gente vai comentar acho que um pouquinho mais para frente, mas para mim, de novo, é um caminho inevitável, né? De novo, a tecnologia está provado que funciona. Eu acho que de novo, é o caso aqui de achar qual que é o melhor business case também, mas eu acho que parte razoável da infraestrutura bancária vai ser em blockchain no futuro muito breve, tá? Aqui tem um ponto importante, Jimmy, e eu só queria fazer um paralelo de novo com Lisboa e Brasil, porque é muito importante a gente ver o clima que está na Europa e o que está acontecendo aqui no Brasil. No caso
da Europa uma discussão muito voltada para criptoativos tradicionais, as criptomoedas mesmo, né? Plataformas das mais diversas que agregam valor ou até permite você lançar sua criptomoeda, e essa discussão ainda ela está, né, nesse estágio, né? E muitos serviços de valor agregado em cima do Bitcoin. Aqui no Brasil, a discussão já é a CBDC, né? O que, na minha opinião, já é um avanço fenomenal, né? No qual a gente está falando sobre tokenização da economia, usando a representação digital do real, e a partir daí, realmente, na minha opinião, tem condições de isso aí trazer valor agregado para a economia real e tem condições de agregar, a gente avançar nesse processo da tão esperada tokenização de ativos, seja ativos reais, tangíveis ou intangíveis, né? Mas nós temos, sim, a discussão sobre a regulação dos nossos criptoativos, né? Das entidades que vão passar a ser reguladas no Brasil. A gente vem falando bastante no âmbito da BBC a questão da lei, a lei de 2022, 14.478, que regulamentou essa questão aí das instituições, regulamentou os prestadores de serviços de ativos virtuais, né? E existe todo um processo que teve um decreto, depois teve uma consulta pública do Banco Central, e isso está na lista de prioridades dessa agenda regulatória do Banco Central, né, porque o Banco Central está com essa atribuição de regulamentar os detalhes do funcionamento desse novo tipo de instituição regulada pelo Banco Central, desse novo tipo de mercado, né, que passa a ser fiscalizado. E aqui tem uma discussão tanto na questão dos casos de uso da nossa CBDC, do Drex, o que isso vai se transformar em termos de produto e o que isso vai agregar na questão da tokenização de ativos reais e tangíveis e não intangíveis, e como que nós, do sistema financeiro, vamos conviver com esses prestadores de serviços de ativos virtuais, né? É um momento único, né? E eu ali, dentro do Web Summit, talvez não seja ali o ambiente a mais adequado para isso aí, porque é um evento mais transversal, ele trata muito de startups, trata muito de marketing digital. Eu não consegui ver essa verticalização nesses assuntos especificamente, né? E eu acho que isso aí realmente é uma pauta que a BBC pode liderar junto com as outras associações, junto com a Febraban, junto com a Abex, que está na hora da gente fazer uma discussão do nosso modelo de relação com essas prestadoras de serviços de ativos virtuais e também uma discussão sobre esse processo de casos de uso do Drex vencidos esses períodos em que a gente está trabalhando no piloto aí, que a BBC vem liderando aí muito bem a questão do piloto. Mas nós temos vários aspectos ainda para discutir: segurança, privacidade, a questão da programabilidade, da interoperabilidade, da escalabilidade e chegar principalmente na questão dos produtos. Mas eu tenho defendido, só para finalizar, que é melhor a gente já discutir os produtos agora. Existem vários executivos que têm falado que é muito cedo ainda para discutir os produtos finais, os casos de uso finais. Inclusive, o Banco Central até perguntou, fez consulta sobre casos de uso recentemente. Eu acho melhor a gente discutir logo os casos de uso, porque daí isso vai moldando aquilo que nós devemos priorizar ou não, e aquilo que vai ser efetivo nesse grande salto. Eu realmente acredito fortemente na nossa capacidade como indústria financeira de implementar a tokenização, a tão falada tokenização da economia. Não sei qual é a sua opinião, se realmente, de vocês dois, se realmente no evento não era o caso, mas a gente ficou com mais interrogação sobre esse assunto do que qualquer direcionamento a respeito, né? Acho que só pegando um gancho aqui, vou passar para o Jimmy. Aliás, ele vai falar até com propriedade. O protagonismo do mercado financeiro no Web Summit tem até a participação do Banco Central em um dos painéis, né? Inclusive, acho que participou até lá do BV, né, Jimmy? E acho que foi falado muito disso, né? Do momento do Drex está passando agora, justamente. Então, o piloto é justamente para testar a questão da privacidade. E como você mesmo mencionou, Raul, recentemente houve uma consulta entre os participantes, né, todos os consórcios participantes, justamente pensando numa segunda fase onde a gente começa a se discutir cases de uso, né? Na verdade, qual que é o próximo step em relação a você trazer a liquidação, mas a liquidação tokenizada com cases de uso ali práticos que possam impactar
o nosso ecossistema. É, sim, a gente inclusive abriu o Web Summit, foi o primeiro painel. Estava o nosso diretor de risco lá, o Carlos Bonetti, estava, se não me engano, o Fábio do Banco Central, e ali ele comentou um pouquinho do estágio que a gente está, no piloto, propriamente dito, e basicamente a gente está numa discussão lá da melhor solução de privacidade, né? E aí, só para explicar um pouquinho aqui para o público por que que esse é um desafio, porque, por princípio, né, o blockchain ele é feito para ser aberto. Então, todo mundo enxerga o que está sendo registrado lá. Quando a gente fala, agora trazer de novo para o ambiente regulado, para ser, né, um espelho aqui do real digital, se a versão digital do real, esse princípio ele é colocado em xeque, tá? Então, existe esse desafio de como é que a gente faz a melhor solução, considerando, de novo, agora o ambiente regulado, tá? E aí, de novo, para quem não teve oportunidade de ver, eu concordo com o Raul ali, não é exatamente, o Web Summit não é um evento de profundidade, tá? De conteúdo de profundidade, ele é mais de ampliar seu conhecimento, tá? De você eventualmente ter contato com coisas que não fazem parte do seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Só de como é que, não foi nem nessa edição, foi em outra. Eu vi uma pessoa ele era gerente de pagamentos de uma empresa aqui que faz streaming de música, tá? Eu não falo o nome da empresa em live para não fazer o merchan de graça, né? Mas é o que todo mundo tem, aquele verdinho. E ele falou assim, mas o que tem a ver, né? Pô, eu sou gerente de produto aqui, de música, e estou aqui no Web Summit falando de pagamentos, porque eu trabalho com, sei lá, 150 países, eu preciso pagar o artista, e eu preciso receber o dinheiro. Então, aí ele citou o Brasil, inclusive. Falou assim, ó, no Brasil tem um negócio chamado Pix. Ah, eu posso pedir só cartão de crédito? Posso, mas eu vou, né, grande parte dos clientes usam Pix. Aí na Noruega é outra solução. Sei lá, na França é outra solução. Tá? Então, essas plataformas financeiras e essas novas soluções, às vezes, né, quem participa do projeto realmente não tem ideia de quais serão os casos de uso, tá? Então, também existe essa discussão hoje, porque, cara, de verdade, a gente não sabe quais são os casos de uso que lá na frente vão ser os principais, né? Mesmo que a gente tenha essa primeira discussão agora, de verdade, acho que quando estiver pronto, e aí quando chegar no cliente final, seja LPF, seja LPJ, que a gente vai de verdade, acho, entender qual que é o pulo do gato aqui para o Dex, tá? Ele, tecnicamente, concordo que o Raul tem benefícios óbvios, e aí, de novo, é o meu ponto lá da conta, né? Quando chega e fala, legal, mas para trocar o sistema que funciona por um novo, custa quanto? Eu acho que é um pouquinho essa discussão que a gente está hoje aqui também, tá? Esse lance do caso de uso também para fazer conta. Perfeito. Não, e acho que pegando até um gancho aqui, partindo para, antes da gente abrir as perguntas aqui para quem está participando, eu acho que né, faltou um pouco esse debate de como tudo isso vai conversar, né? Qual que é o desenho do sistema financeiro quando você coloca todos esses pilares que estão sendo discutidos, obviamente, de forma individualizada, isso aqui num contexto como um todo, né? O Open Finance com Pix, com Drex, com criptoativos, com tokenizadoras, né? Como tudo isso vai desenhar um novo ambiente, né? Um novo sistema financeiro que vai impactar em produtos, serviços, experiências e assim por diante. Acho que tem um pouco Excelente desse debate que faltou um pouco da. Eu acho assim, esse debate ele é super rico e acho super difícil de acontecer num evento como o Web Summit. O Web Summit, de novo, ele é bem compartimentalizado, né? São painéis curtos. E aí, para quem estiver aqui na live e é da indústria, o que eu gosto de comentar aqui no banco, falo assim, olha, eu acho que nós aqui temos mais de 40 anos, a gente viveu uma transição
que foi a digitalização, né? Então a gente viveu a transição lá usava cheque, acho que alguns de nós aqui pegou o famoso mata-burro, não, aquele que passava o papelzinho do cartão de crédito, não lembro mais o nome. Eu lembro a primeira vez que eu fui fora do Brasil e eu peguei um cartão aqui de um banco nacional e eu lembro até hoje, eu botei lá no ATM do Crédit Agricole e saiu euro. Eu falei assim, nossa, saiu da minha conta lá no Brasil um plástico, né? Pessoal, essa infraestrutura que nasceu, né? Fantástica. Eu acho que ela está sendo trocada, tá? Que é um pouco aqui do que o Uri comentou. Então, assim, é muito mais fácil para pegar dado. Com Open Finance, além de trocar o dado, hoje você consegue tirar dinheiro de um banco através do app de outro banco. É um negócio, eu acho sensacional. A gente vai tokenizar um monte de coisa que hoje é papel, né, de uma maneira, então vai virar token, vai ser digital. A gente consegue fazer pagamento 3 da manhã no domingo, é a coisa mais normal do mundo hoje, né? Você fazer um Pix de um lado para o outro. E aí, quando você começa a juntar essas coisas, você cria capacidade de, é, de fazer coisas que a gente nem imagina, né? Porque hoje a gente está substituindo, né? Então, quando você começa a juntar, eu acho que vai ter um chassi inteiro novo, não só tecnológico, mas regulatório, que todos nós aqui vamos, de alguma maneira, vivenciar, né, essa transição. Tá? A gente está no meio, e eu gosto de comparar sempre, né, eu gosto de usar analogia, essa transição que a gente viveu aqui de uma tecnologia que era TV, né, videocassete e tal, hoje quase tudo é streaming. Né? Então, eu lembro, né, que eu sou corintiano, né? E aí, você sabe que o time tá mal quando passa só no SBT o jogo, né? E, cara, aqui em casa não pega SBT. Cara, tem antena, põe, não pega. Não pega. E aí tem um grupo aqui de corintianos, fala assim, cara, põe no YouTube. Aí tem SBT no YouTube. Tá? Então, assim, o que que mudou, né? O conteúdo é igual, né? Mudou a tecnologia, tá? Então, eu acho que a gente vai viver, está vivendo, desculpa isso, tá? E vai mudar o produto. Desculpa, muda a tecnologia, e aí eu acho que vão ter novos produtos, novas conveniências, né? Novos canais nesse novo chassi, tá? Mas lá no F-Sun, de novo, é uma conversa muito sofisticada, eu acho, para o ambiente lá, tá? É muito verticalizada, né? Mas com certeza vale a pena fazer essa discussão. Eu acho que a gente está vivendo aí uma nova onda de transformação no sistema financeiro, talvez outros eventos mais específicos, né, da indústria financeira, inclusive o próprio evento da BBC, a gente consiga debater um pouco mais a combinação dessas questões de Open Finance. Você falou iniciadores de pagamento também, tem muita coisa que pode acontecer a partir dos iniciadores de pagamento, a partir das tokenizadoras, o uso da nossa CBDC com os outros ativos, as criptomoedas, toda a evolução do Pix. Quer dizer, nós estamos vivendo um outro ambiente que é difícil você fazer paralelo com outros mercados, muito difícil. Eu não consigo visualizar isso, né? De tanta coisa ao mesmo tempo que está acontecendo aqui, que nessa agenda regulatória, que é apoiada, obviamente, pela evolução da tecnologia, né? Mas que tem por trás todo um processo de transformação na forma como a gente vai colocar os nossos produtos e serviços, na forma como a gente vai fazer o onboard do cliente, na forma como a gente vai se relacionar com os nossos clientes. E é uma agenda muito robusta, muito profunda, que eu acho que vale a pena a gente continuar. Isso é uma live específica só de discussão, que é essa questão de toda essa transformação do mercado financeiro. Agora, voltando para a questão do Web Summit, eu ainda colocaria assim, não deu para discutir esses assuntos, e eu acho que FEBABAN, a BBC, a BEX, todas essas associações têm um papel muito importante de discutir um passo à frente de como é que nós vamos combinar, como o Yuri estava falando, todos esses fatores. O que nós vamos investir primeiro? O que nós precisamos fazer primeiro? Como cumprir as obrigações regulatórias e como agregar valor e como ter resultados positivos, né? É uma discussão extremamente rica e vale a pena a gente pensar num outro painel a respeito disso aí.
Eu vi algumas perguntas ali, eu acho que o Eri vai, acho que nós vamos entrar agora nas perguntas, né, Eri? Exato. Inclusive, a primeira pergunta que eu selecionei é da Fabi. Acho que é justamente isso que você estava comentando, Raul. Vou ler aqui, ó. Considerando as discussões sobre IA e tecnologia do Web Summit Rio, que outras aplicações ou desafios vocês gostariam de ver abordados para o futuro e para impulsionar a inovação no setor financeiro? Eu acho que a questão do uso da IA no setor financeiro vale, inclusive, um próprio evento, né? Vale a gente fazer um congresso a respeito disso aí, né? Tal o nível de dúvidas, pelo menos do meu lado, a respeito da formas de aplicação, de uso e no que investir, conforme a gente falou no início aqui do nosso bate-papo, né? E, principalmente, existe uma incógnita muito grande sobre como nós vamos embedar, incluir, conectar o uso da inteligência artificial, aqui estamos falando de IA generativa, agregando valor nos nossos produtos, né? Como é que nós vamos criar agentes de inteligência artificial que sejam capazes de ir para a hiperpersonalização no relacionamento com os nossos clientes, que sejam capazes de fazer a autenticação adequada dos nossos clientes e sejam capazes de oferecer os produtos e com a anuência dele, fazer a devida contratação daqueles produtos, né? Que é o agente, vamos chamar o agente de IA, agente financeiro de inteligência artificial. Isso aí não apareceu ainda, talvez o Jimmy possa nos ajudar, mas essa discussão não apareceu, pelo menos no evento do Web Summit. Apareceu muito uma tendência que todo mundo já está falando, de iniciarem os desenvolvimentos de IAs pessoais, né? No qual ele vai escrever um texto para mim, ou até de automação empresarial, no qual ele vai responder os e-mails dos meus clientes, ele vai responder no chatbot as dúvidas, vai encaminhar para algum direcionamento e vai reduzir custos e dar maior agilidade no atendimento. Agora, disso aí, para um modelo de agentes e de uso de IA que agregue valor aos produtos e serviços, eu realmente acho que nós estamos um pouco longe, o que é muito válido a gente abrir essa agenda como uma associação aí líder de mercado, né? O que eu gostaria de ver, respondendo a pergunta aqui, como é que a soma dessas tecnologias simplifica as jornadas dos clientes, tá? Eu acho que a indústria ainda é muito sofisticada. Eu acho que para quem é educado no tema, eu acho que navega bem, tá? Em investimento, em previdência, em seguro, eu acho que a gente, né? Quem é educado, eu acho que consegue escolher bem. Eu acho que na média ainda é muito difícil, né? Então, se a gente conseguir criar com Open Finance, com IA, com tudo isso que está surgindo, simplificar isso, o entendimento, simplificar os produtos, simplificar os canais, eu acho que é um mega salto para a indústria, porque aí as pessoas perdem um pouco medo, né, de fazer, tá? Então, eu acho que isso vai ser um grande impulsionador, né? Então, só de novo, eu gosto de dar esse exemplo, mas hoje eu consumo muito mais conteúdo de série, essas coisas, do que no passado, só que é mais fácil, né? É mais fácil de acessar, é mais fácil de pagar, tudo é mais fácil. Então, eu acho que se a gente melhorar essa interface, facilitar a escolha, explicar melhor, eu acho, não, a gente está chegando nesse nível, é, essa discussão não começou ainda, mas eu acho que isso vai ser um mega impulsionador para a indústria, tá? As pessoas consumirem mais serviços financeiros. Foi melhor, né? Perfeito, perfeito, Jimmy. Só para complementar, eu acho que o que você está colocando aí é um ponto importante de a gente usar esses modelos de LLM, dessas linguagens naturais aí, né, para agregar valor na parte de educação financeira. Eu acho que isso aí ainda não surgiu nada robusto a respeito disso aí. E aí eu remonto para aquela discussão de quais os modelos que nós vamos usar como indústria financeira que vai agregar valor e vai ser especializado nessa questão de inclusão e educação financeira de uma parte da população que a gente não consegue atingir, que a gente não consegue conversar com ela, que a gente não consegue colocar de forma adequada como ela pode consumir um produto financeiro, como ela pode se planejar. Aí tem um valor agregado, vale a pena a gente discutir, é um caso de uso bastante interessante, aí respondendo um pouco a pergunta dos nossos Não, convidados. e complementando, acho que o Jimmy trouxe um ponto que eu acho que é qual é a percepção do usuário, né? Porque tudo bem, muita gente discute, a gente vive aqui no nosso dia a dia dentro das instituições, né? Pensando na inovação, na integração de todas as frentes.
e é óbvio que a gente, né, o objetivo é sempre trazer a melhor experiência, né, o melhor produto na ponta, mas acho que tem esse desafio, né? Qual será a percepção, né? Porque tudo bem, a gente falar de Open Finance, falar de todas as possibilidades é muito mais fácil porque a gente consome isso, a gente faz parte do nosso dia a dia. Mas a visão do consumidor, né? E aí entra no que o Raul falou, né? Toda a questão de educação, né? Todo o potencial que tudo que está sendo construído, vamos dizer assim, na cozinha, isso daqui se transforme de fato em novas experiências, em novos produtos, em mais acesso, né? Em mais educação e assim por diante. Inclusive, Yuri, só para complementar, educação financeira está nas nossas obrigações, inclusive legais, está na lei, né? E está Exato. nas resoluções do Banco Central. E nós estamos devendo, vamos ser bastante realistas, né? A gente está devendo, como indústria financeira de uma forma geral, fortes investimentos, largos investimentos, e talvez a IA possa nos ajudar nisso aí, para encurtar um pouco os caminhos sobre como a gente leva a educação, inclusão e educação financeira, depois de toda essa transformação digital que nós estamos promovendo, né? É, inédita no mundo, como a gente leva essa inclusão e educação financeira para o consumidor lá na ponta. Um bom ponto. Bom ponto. Bom, pegando aqui uma outra pergunta aqui, do Pedro. Complemente a regulação dos ativos digitais, como vocês enxergam o papel das instituições financeiras tradicionais na doação, na adoção e integração dessas tecnologias em seus serviços? É, deixa eu fazer. Acho que a resposta não é específica, tá? A resposta mais ampla. Eu acho o seguinte: como a nossa vida é cada vez mais digital, né? Então, você vai comprar uma geladeira, provavelmente o seu primeiro passo é digital, né? Você vai comprar um carro, provavelmente o seu primeiro passo é digital. A maneira que você, de novo, você consome conteúdo hoje é predominantemente digital. É natural que o dinheiro se torne cada vez mais digital, tá? E aí, quando a gente fala em ativos digitais, é a representação digital de muita coisa que a gente já usa hoje, já existe, tá? Então, meu ponto é assim, esse é um caminho inevitável, ele tem múltiplas respostas aqui à pergunta, mas como direção, eu brinco com jornal, né? Tipo, tem muita gente que lê jornal ainda em papel, né? Assim, ano que vem vai ter mais jornal ou menos jornal, né? Provavelmente menos. Então, você vai perguntar para mim, ano que vem vai ter mais ativos digitais ou menos ativos digitais? Eu diria que mais, tá? Então, é, cada vez mais a gente vai ver mais Pix do que papel, a gente vai comprar mais CDB com plataformas digitais, a gente vai tokenizar mais ativos, tá? Então, é, eu acho que a adoção é inevitável, acho que está todo mundo de uma maneira olhando, acho que tem diferentes graus aqui, mas tanto por questão de eficiência, como por demanda do consumidor, como por avanço regulatório, eu acho que é um caminho inevitável, tá? Feito. E a digitalização e a tokenização, na minha opinião, elas vão caminhar juntas, né? A digitalização já está avançada, já está acontecendo, não é mais nenhuma novidade de que os bancos estão passando por uma transformação digital profunda, inclusive os bancos tradicionais, que foi falado um pouco nessa pergunta, né? Mas agora tem uma outra variável no jogo, que é a questão da tokenização, né? Então, como essas duas coisas vão caminhar juntas, é um belo desafio, e isso aí está na agenda de todo mundo. E aí vem todo esse contexto de quais as tecnologias que você vai usar para isso, blockchain, IA generativa, quais os modelos, como que você vai fazer, por exemplo, a questão do Open Finance funcionar na sua plenitude e na sua profundidade que ele deveria funcionar no Brasil, e que o Brasil tem condições de fazer isso funcionar, e quando funcionar é um outro salto que nós vamos ter, né? Então, são várias agendas simultâneas que a gente tem que trabalhar, mas isso tudo faz parte de um único arcabouço aí, que eu diria que é a digitalização e tokenização plena da economia brasileira. Eu não vejo retrocesso, qualquer margem de retrocesso a esse movimento. Muito bom. Ó, o Danilo mandou uma pergunta aqui interessante também, ó.
Boa tarde. Sobre o Drex, quais as medidas para evitar fraudes, como as que vêm ocorrendo com o Pix? Será reversível ao identificar um golpe? Eu acho que a gente não chegou nessa fase ainda, tá? Do piloto. Eu acho que a infraestrutura básica, tem muita discussão de arquitetura, né? Qual a melhor arquitetura para privacidade, para escalabilidade, para interoperabilidade. Até o Raul comentou aqui, né? Tem uma discussão de quais são os principais casos de uso que a gente conseguir fazer. Eu acho que fraude é um pouco derivado dessa discussão, tá? Tudo que nasce aqui no sistema financeiro regulado, ele é, ele é tratado, a segurança é tratada by design, tá? Então, nada nasce sem isso ser discutido. Eu só acho que é muito cedo, tá? Então, não tem resposta específica para isso. Esse é o meu ponto. Tá? Até porque não está aberto para o público ainda, tá? Então, eu diria de novo, a gente está numa discussão hoje de arquitetura, de interoperabilidade, escalabilidade, privacidade, tá? E aí, de novo, conforme a gente vai avançando, aí eu acho que vai ter mais, dependendo do caso de uso, né? As soluções são diferentes, tá? Essa é a minha percepção. Mas a pergunta também, eu vi ali que ela falou a questão do cenário do Pix, né? Então, eu acho que realmente aí nós temos um desafio gigantesco, né? De agregar segurança. Ele faz uma correlação dos problemas que nós tivemos no Pix e como evitar isso no Drex, né? Eu acho que a agenda é a mesma, né? O que você precisa construir para a questão do Pix, que é o melhor onboard do cliente, agregar inclusive inteligência artificial na análise de dados e aspectos comportamentais, biometria, bases comuns das instituições financeiras que possam trocar informações com base na LGPD, que possam evitar fraudes e ataques de criminosos. Eu acho que tudo isso aí é uma agenda que, aliás, o Banco Central está muito em cima dela e eu acho que nós estamos evoluindo, né? Proporcionalmente à digitalização da economia, o quanto que migrou para o digital, é óbvio que a gente teria ataques maiores nessa questão aí do ambiente digital, mas eu acho que a agenda já é bem robusta e a agenda que nós estamos construindo hoje ela vai servir também para a questão do Drex, né? Porque elas são agendas estruturais, né? Bom, para fechar, tem uma última pergunta aqui da Isabela. Boa tarde. O que vem sendo obtido como resultado de produtos e serviços financeiros em outros países dessa combinação de IA, Open Finance e pagamentos instantâneos, o que poderiam ser aplicados ao Brasil? Cito alguns países, como Austrália, Reino Unido, Canadá, Singapura. Eu acho que isso aí o Jimmy pode complementar, mas essa pergunta é a pergunta que eu faço também. O grande desafio é a gente tentar ver na ponta como eu falo, quais são os produtos e serviços que a gente vai conseguir com essas tecnologias agregar valor, embedar eles e transformar eles, né, em todo esse ecossistema e toda essa digitalização e tokenização da economia, né? A pergunta me parece que falou sobre a questão como é que a IA pode agregar valor. Acho que a gente não che... Isso é a grande ponto de interrogação que eu coloquei em relação ao Web Summit. A gente está longe de fazer uma discussão pragmática, com o pé no chão, a respeito do uso da IA agregando valor em produtos e serviços. E E eu globalmente acho que isso falando, né, aí, Raul? Eu acho que inclusive globalmente. globalmente. Não, até porque o que eu vi lá na Europa está no mesmo patamar. Muitas discussões transversais, teóricas, regulatórias, de direitos de privacidade, de direitos sobre o conteúdo que está sendo usado para aprendizado, ética, uso da inteligência artificial na ética, e pouca discussão ainda pragmática a respeito de produtos e serviços que não sejam esses do dia a dia que a gente já falou aqui, que melhora a sua produtividade operacional e pessoal, né? Fora isso, eu acho que esse é o grande desafio e também isso aí vale um evento específico, vale uma live específica só para a gente discutir e tentar traçar aí quais seriam os grandes casos de uso que o Brasil pode endereçar, que eu não tenho visto também outros países endereçando grandes novidades a esse respeito. Mas eu passo a palavra para o Jimmy, porque o Jimmy tem uma visão internacional muito boa também. Eu concordo aqui com o Raul.
que IA está muito cedo, tá? Eu acho assim, a gente está na fase aqui né, teve a fase da oportunidade, tem vasta discussão, estamos na fase do investimento, né? Quanto custa, para que que serve, onde a gente vai aplicar. É, Respondendo sua pergunta aqui, o que que só contando uma história, eu trabalho em inovação há mais de uma década, tá? E eu lembro a primeira vez que eu lembro de dois casos assim que sempre chocavam as pessoas que eu contava. Primeiro era na China, então tinha pagamento com QR Code e tinha o WeChat. E a pessoa olhava maravilhado, assim, nossa, na China é assim, não tem dinheiro, pulou o cartão de crédito. Assim. Chegamos aqui, né? Aqui também a gente faz. E o outro era o Wise, que na época chamava TransferWise, tá? Que é uma maneira de fazer câmbio aí mais simples, né? Para quem viaja. E hoje a gente vê, eu vejo aqui pelo menos 5, 6 players no Brasil, tá? Não vou citar nomes aqui, mas tem fintech, tem Banco Novo Digital, tem incumbente comprando fintech, então todo mundo de uma maneira adotando essa solução, tá? É, então e tudo isso nasceu fora, tá? Então o que que eu acho, tá? Eu acho não, essas manifestações físicas elas tendem a diminuir, tá? Então eu acho que vai ter cada vez mais wallet. Então, menos plástico, menos papel, mais wallet. Eu acho que você vai ter cada vez menos apps, tá, de instituição financeira. Eu acho que você vai começar a ter integradores, tá? Então, o integrador podia ser por hipótese aqui, um corretor de seguros. Eu acho que essas coisas começam a ficar digitais, tá? Então, é difícil ter uma referência, o país A, o país B, o país C. Eu acho que você pega elementos, coisas que são mais avançadas. E uma vez que funciona do jeito que é a comunicação hoje, do jeito que a indústria, que as pessoas são conectadas hoje, eu acho que depois de um tempo você tende a padronizar, tá? Então, só para dar um exemplo prático aqui, quando a gente vai para o caso de uso, sempre é melhor, né? Eu comprei uma passagem de trem, mais de uma dessas, lá para Londres. Eu entrei no site aqui, baixei o app do Brasil, né, no meu iPhone. Na hora de pagar, você quer pagar com a wallet? Ah, quero. Aí eu peguei o meu cartão Wise, paguei em libras aqui em São Paulo, ele gerou um QR Code. Eu cheguei lá, né, na hora do trem, passei no QR Code. Cara, onde é que está o país aqui, né? País, moeda, tudo invisível. Tá? Esse é meu ponto aqui da digitalização, da IA. Então, assim, quando a gente chega nesse nível, eu imagino, né? Eu, Raul, aqui, a gente trabalha aqui há décadas na indústria, a quantidade de integrações que tem por trás. Né? O Conciliação de esforço, né? dinheiro, Todo o câmbio, esforço. deve ser um inferno. Mas para mim foi 3 segundos, tá? Eu não imaginava, eu já estava sacando o cartão de crédito. Não, 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 não. Você quer fazer na wallet? E fez automático, tá? Então, assim, eu vejo, né, independente de país aqui, cada vez mais digital, cada vez mais integrado, e com IA, né, cada vez mais fácil de navegar, tá? Estamos chegando lá, mas para mim esse é o caminho, tá? E aí você facilita as pessoas a usarem, né? Em vez de comprar papel moeda, não faz sentido, né? Pegar uma moeda, ir lá na bilheteria comprar, o cara te dá um bilhete de papel, não faz nenhum sentido. E um Também caminho acho, sem só volta, para finalizar, experiência também do acho, usuário. Neto, é, carteiras digitais, plataformas multibancárias que trabalhem bem a experiência do usuário, né? Que trabalhem fortemente num ambiente similar ao Open Finance, inclusive com conexões internacionais, também eu acho que é uma tendência natural do mercado. Uhum. Bom, bom, chegamos ao final, até estouramos um pouquinho o tempo. Acho que tem. Bom, eu anotei alguns temas aqui que acho que provavelmente a gente vai fazer algumas outras mais, porque tem muito conteúdo aqui, muito assunto para a gente debater. E a gente pode, nos próximos, pensar em alguns assuntos mais específicos, né, que a gente consiga mergulhar mais no tema. Acho que é super válido. Mas, mais uma vez, gostaria de agradecer todos os presentes que tiveram aqui nessa live. Agradecer, Jimmy, mais uma vez, obrigado aí por contribuir com toda a sua experiência, toda a sua bagagem, né, e compartilhar aqui com a gente. E Raul também, mais uma vez agradeço a sua presença e todo o seu tempo aí para poder nos ajudar nesse debate.
Se vocês quiserem, abro para fazer as considerações finais, caso vocês queiram. Eu queria só agradecer de novo o tempo e reforçar, de novo, a gente está entrando numa era nova, um chassi novo, tá? Chassi não só tecnológico, mas de regulamentação e de experiência do cliente diferente. E é uma época ótima para a gente trabalhar, tá? É uma época de transformações, né, Jim? Eu também queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer o convite, a parceria aí com o Euri e com o Jim. E eu só queria colocar aqui um ponto que talvez faça sentido numa outra live, né? Quando eu olhei lá no Web Summit de Lisboa, depois olhei a visão no Web Summit do Rio, sobre o aspecto de IA, a pergunta que mais ficou para mim, que eu gostaria de colocar no final, assim, qual o papel do Brasil em todo esse cenário, né? O Brasil está participando da construção desses mega modelos internacionais? Não estou vendo. O Brasil participou no desenvolvimento dos processadores? Muito longe, nós estamos completamente fora desse campo. E aí o que eu vejo é que tem uma mega oportunidade, que são as pessoas, é a preparação, é o profissional brasileiro, é a educação que a gente pode investir fortemente aqui nesse novo cenário que a gente vai viver como sociedade, baseada em inteligência artificial, em que a gente realmente pode acabar tendo um papel importante nesse cenário se a gente investir em preparação, treinamento, educação e foco nisso aí, nesses aspectos mais relacionados às nossas pessoas e aos nossos profissionais. Então, fica a questão aí da reflexão da visão mundial em que o Brasil pode ter um papel de protagonista em pelo menos uma das dimensões, ou simplesmente ficar totalmente dependente de modelos, de tecnologias e de pessoas lá de fora. Obrigado aí. Maravilha. Bom, deixo aqui a mensagem que essa live vai estar disponível no YouTube, nos canais da BBC. E, mais uma vez, agradeço a todo mundo que participou, mandou perguntas. E até a próxima, a BBC Talks.